Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É simplesmente inaceitável o que esse protótipo de jogador falou, né? É simplesmente inaceitável, só que tem algumas pessoas dentro do São Paulo, tem algumas pessoas que merecem realmente ouvir o que ele falou. Merece mesmo. E eu vou explicar tudo aqui pra vocês nesse vídeo, tudo que ele falou, tudo que nós vamos falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Antes de começar, galera, se inscreva aí no canal, ative o sino, deixa o like pra dar aquela moral, isso é muito importante. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de Campo Bet, é isso mesmo, simplesmente uma casa fantástica que eu garanto, pra quem gosta de dar os palpites nos principais jogos, fazer sua fezinha e faturar uma renda extra, eu recomendo demais a Campo Bet. Você vai no primeiro link da descrição e se cadastre na Campo Bet. Assim que você se cadastrar e começar a usar, você vai ganhar um bônus de até R$ 650, é muito legal, né? Fora que na Campo Bet você tem uma interface simplesmente muito intuitiva, muito legal, você já começa a usar com os principais jogos, já tem jogos lá na Europa rolando e usa a Campo Bet e dá uma moral aqui no canal, né? Então vai aí no primeiro link da descrição e se cadastra, depois você me fala, Tidico, a Campo Bet é boa mesmo. Vai aí que eu, de verdade, gente, eu garanto. Valeu, Campo Bet. Gente, antes de falar, né, do craque do meio campo pro Rogério Ceni, né, que era o Igor Gomes no São Paulo, o São Paulo jogou um jogo treino contra o Guarani, ganhou de 1-0, gol do Galopo. Só vou ler as escalações pra quem perdeu, é bem rápido, tá? E aí a gente vai entrar no tema principal do vídeo. No primeiro tempo, o São Paulo entrou com Jandrei no gol, Arboleda e Alan Franco na zaga, Rafinha e Wellington nas laterais. Meio campo, Luan, Nestor, Galopo e Wellington Rato, Luciano e Marcos Paulo. Esse foi o time do primeiro tempo. No segundo tempo, Rafael no gol, Ferrarese e Beraldo na zaga, Igor Vinícius e Liseiro nas laterais, Pablo Maia, Thales Costas, Rodriguinho e Alisson, Caleri e Pedrinho. Jogou também Gabriel Neves, Orejuela e Juan. Foram esses os jogadores que jogaram aí nesse jogo treino contra o Guarani. São Paulo acho que ganhou, né? Jogo treino, não vale nada, mas a gente já pode ver que o Rogério ele vai continuar sendo o Rogério, né? Vamos torcer para que ele estabeleça um time diferente do que ele fez em 2022. Vamos torcer para que ele encontre ali os jogadores que mais o agradam, que mais dão certo com o esquema que ele irá propor, né? Vamos torcer muito para isso. Aparentemente ele vai jogar com 4-4-2, essa é a dica que nós temos, mas vamos torcer para ele não bagunçar, para ele definir os jogadores titulares dos reservas e parar com esse rodízio, né? Eu não sou... te digo, mas para jogar as competições tem que fazer rodízio. Concordo. Eu acho que você poupar o time titular é bem diferente de fazer rodízio. Rogério Ceni para mim faz rodízio, coisa que eu não concordo. Você poupar o time, poupar Caleri, poupar os principais, Ferrarese, Alan Franco, você poupar e escolher um torneio, um campeonato é diferente de você fazer rodízio. Para mim o Rogério faz rodízio, isso não é poupar. Você quer poupar e falar, eu não vou jogar Sul-Americana esse ano. Exemplo, tá? A diretoria e o técnico decidiram que não vão jogar Sul-Americana. Então põe o time em reserva. Você não precisa fazer rodízio. Põe o time, poupa. Aí é óbvio que quem tiver lesionado ou suspenso, aí você vai ter que vai ter que colocar outros caras. Mas poupar o time titular é muito diferente de fazer rodízio. E tá aí, o Igor Gomes se apresentou no Atlético Mineiro, deu a primeira coletiva dele e já falou coisas, né, do São Paulo, mas tem gente que merece. Aqueles que... A torcida uma porcentagem muito pequena, né, que nem não tinha voz, acho que falava porque, né, é aquele pessoal que não tem capacidade nenhuma de olhar o jogo e falava que aí queria ser o diferentão, pra ser bonitinho, e aí elogiava o Igor Gomes. Aí, ó, tá vendo, ó, ele correu 13 quilômetros, ele tocou na bola 13 vezes, deu 2 passes que quase viraram assistência. Sabe aquele passe que ele dá pro ala que quase virou assistência de gol? Aí queriam justificar o injustificável. Mas tá aí, senhor Rogério Ceni. Você que... Eu vou ler as falas dele, tá, galera? Eu vou ler exatamente tudo que ele falou. É rápido, mas aí a gente vai falar sobre isso. Mas tá aí, Rogério. Tá aí, ó. Tá feliz com o seu pupilo, com um dos seus jogadores preferidos do elenco? Tá feliz porque outras pessoas que defenderam o Igor Gomes dentro do São Paulo e outros técnicos que fizeram isso não me interessa, não me interessam. Eu esperava de você, sendo nosso ídolo master, né, sendo o Rogério Ceni, esse cara que tem tanta identificação com a torcida e com o clube, nós esperávamos de você uma atitude correta, não só com o Igor Gomes. O Igor Gomes é um dos exemplos, um dos grandes exemplos de que pra mim como técnico você não serve, mas ele é só
só um exemplo disso. Você tem umas outras atitudes com o Patrick, atitudes com o Galopo, com alguns jogadores em específico, e dá pra listar vários. Isso mostra que, infelizmente, você não serve para ser técnico de São Paulo. Isso é um grande exemplo. E tá aí, você que foi um cara que nós esperávamos que tomasse as melhores decisões, que estivesse à frente do São Paulo, fazendo coisas coerentes, coisas lógicas, para trazer resultados bons pro São Paulo, para trazer vitória, para ser a cara, a voz da torcida. Infelizmente não faz isso. Você, infelizmente, preferiu bancar um jogador, comprar briga com a maior parte da torcida com um jogador que acabou de escrachar e falar coisas contra a instituição que você fala que depende, que fala que vai fazer de tudo para melhorar e vai fazer tudo o que for para melhorar o São Paulo. Ele tá aí, ele acabou de ir contra tudo que você diz amar. Na coletiva dele lá, ele chegou e falou assim, ó, legal tá aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fala, agora eu vou jogar com pessoas de nível. Algo nesse... Vou jogar com pessoas de nível. Vou estar aqui com pessoas de nível. Esculachando os antigos companheiros, né? Esculachando os antigos jogadores, os companheiros dele de profissão. Não acredito que ele tenha falado isso de forma micro. Acho que ele falou sim tudo o que ele disse, isso é opinião minha, tá? Tudo o que ele falou foi em questão de para mim também, de comissão técnica, de administração, englobando tudo. Para mim, esse jogar com pessoas de nível, para mim, não soou só como os atletas, só como os jogadores em campo. Aí ele fala, aqui é outro tipo de jogo, outro tipo de atleta. Engraçado, né? Se aí é outro tipo de jogo, então o nível do Atlético Mineiro tá bem ruim, porque se você não lembra, você não conseguia imprimir nada de grande valor no São Paulo em relação ao seu ofício, em campo mesmo, né? Porque você virou banco do São Paulo, você tinha o que nós entendermos ser uma condição muito privilegiada, porque nós entendíamos que você era um queridinho do técnico, você era um jogador que não convencia ninguém, só o técnico, e aí você acabou virando banco. Então você fala de um São Paulo, você fala de uma forma como se você fosse o melhor aqui, como se você fosse o titular absoluto, o cara que resolvesse jogos, mas você era banco. Estranho você falar isso porque parece que você não sabe, parece que você não tomou, nem tem conhecimento do que aconteceu em relação às suas habilidades técnicas enquanto futebol, mas eu não vou nem julgar as suas habilidades técnicas agora aí no Atlético Mineiro. Pra mim, você é bem fraco, o seu futebol, ele não chega nem a ser razoável, o seu futebol com aquilo que deveria ser, né, com os times que você joga, na posição que você joga. Mas você falar isso, parece que você exclui toda a deficiência técnica que uma vez você mostrou no São Paulo, que você deixou ali a desejar e fala isso. E aí depois você fala de fazer os trâmites em maneira correta. Aqui eu não sei. Ele dá a entender que pode ter sido turbulento o processo de renovação ou algum processo de negociação de contrato. Isso aí eu não tenho conhecimento. Aí eu não vou poder falar, mas deixou bem claro ali que em etapas, né, ele falou que tudo é ruim no São Paulo. Deu a entender que tanto no campo, quanto administrativamente, quanto ali talvez o ambiente a situação estava bem ruim para ele em relação ao São Paulo. E aí, é por isso que eu falei no começo disso aqui que a gente está conversando, que pra mim não interessa Diniz, Crespo ou qualquer outro técnico, tá, gente? Agora eu não tô nem colocando na questão do que eu acho dos técnicos, do que eu acho de como o Diniz foi, de como o Crespo foi. Aqui eu tô colocando na conta do Rogério Ceni, e não é nem como técnico também. Pra mim ele é bem incapaz como técnico, mas não é nem como técnico. Aqui eu coloco na conta do Rogério Ceni como o ídolo que eu cresci vendo, como a figura que eu cresci vendo, como o cara que eu cresci vendo.
Eu cresci vendo o maior goleiro da história do futebol, não tenho problema nenhum em falar com isso. Já pensei em bastante. Meu pai falava do Valdir Pérez, já ouvi muito de Gordon Banks, eu vi Buffon, Neuer. Todo mundo consegue falar 30 excelentes goleiros, mas pela carreira, pelos títulos, pelas vitórias, pelos gols, pra mim o Rogério Ceni foi o maior goleiro da história do futebol, não tenho problema nenhum em falar isso. E eu cresci vendo esse cara. E quando ele chega no momento certo para assumir o São Paulo, que depois do Crespo, para mim sim era o Rogério Ceni que deveria assumir e tal, e para ele colocar a casa em ordem, ver como, infelizmente, como o Rogério lidou com essa novela, essa situação Igor Gomes, nos diz muito a respeito de um trabalho muito ruim em campo, né? Um trabalho muito fraco falando em campo. Um time bagunçado, com escalações bagunçadas, um time com um elenco bagunçado, sem um formato de jogo, por mais que ele entrava com as táticas 3-5-2, 4-4-2, a gente via que não rendia nada do que ele esperava, as coisas ali não aconteciam. E isso me deixa bem chateado, porque eu imaginava que o Rogério era o cara que poderia ter feito isso. Quando a gente vê esse episódio do Igor Gomes, não era pra ele ser protagonista de nada, ele nunca foi esse jogador. Se isso acontece com o Hernanes, né, em 2017, ou em qualquer ano, com o Hernanes, com o Kaká, com um cara que voa o próprio Caleri, um Luiz Fabiano, de todo mundo tá criticando e o técnico banca, é diferente, tem uma bagagem, tem um histórico, tem um porquê de você tentar bancar um cara desse, principalmente no São Paulo. Agora, tentar bancar o Igor Gomes pra quê? Pra fortalecer um discurso, pra você ir contra, só porque você tem aparentemente um ego maior do que todo mundo, porque você quer que a sua opinião prevaleça, que pra você falar, olha, ó, tá vendo? Quando acontecesse alguma coisa, você ia falar, olha, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu avisei que ele era bom, não avisei? Igual você fez com o Nestor naquele último jogo que ele tava suspenso. Vocês vão ver a falta que o Nestor vai nos fazer. A gente percebeu uma situação mais ou menos parecida com essa do Igor Gomes. E aí alguns de vocês vão me falar, Tico, mas o Rogério, ele tá querendo reformular o São Paulo, ele que tá na reformulação, lá dentro é tudo uma bagunça. Por isso que ele pede, ele prioriza, ele valoriza jogadores mais baratos, jogadores da base, ou jogadores mais baratos que vêm para custo-benefício, tipo o Marcos Guilherme. Aí eu falo, tá bom, beleza. Mas e quando ele estava no Flamengo, que vazou um áudio de um cara lá de dentro do Flamengo que falavam dos jogadores de nível Europa para ele, e ele pedia os mesmos jogadores que ele pede agora em um São Paulo que nos falam que está falido. Como é que fica isso? Para quem fala, ele pede porque o São Paulo está falido, mas eram os mesmos jogadores que ele pedia no Flamengo. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham, isso é muito importante. Se inscrevam no canal, ative o sino, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.